Boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro de estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando agora o livro Perturbações Espirituais, de 2015, esse livro. É o terceiro livro da série Transição Planetária. Hoje será o capítulo 8, As Atividades Prosseguem. Deixa eu tirar aqui um sonzinho. Tá. Então, a gente quer agradecer primeiro a participação de todos, aquele que participa aqui ao vivo ou depois pelo canal, que a gente coloca o vídeo lá, publica o vídeo depois de 21 horas, o canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas, toda terça-feira após 21 horas. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Eu peço agora que vocês desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos compartilhar aqui a tela. Opa, cliquei no lugar errado. Tá aí o texto, o resumo. Então, vamos lá. Estudo 8, capítulo 8. As atividades prosseguem. Já repararam que ele bota sempre quase os mesmos títulos? Cada livro desse que a gente estudou, sempre o título é parecido. Né? Sempre tem atividades prosseguem e o trabalho continua, tem um negócio desse. Aí vem os desafios, esse das atividades. Então, ele vai contar, né? Eu vou resumir, lógico, não vou colocar tudo aquele início, que tem muita coisa, muita informação. Ele vai colocar que eles estão numa área onde podiam ver o oceano, e desde muito jovem, uma coisa que acontece comigo também, ele diz que o mar sempre exerceu especial fascínio sobre mim. Então, ele disse que adorava o mar. Aí, doutor Bezerra estava vendo todo mundo pensando, né, que está captando ali todos os pensamentos, sentindo essas ânsias de todos e captando as reflexões, ele se entregava, ele comentou: para onde dirigirmos o olhar, sempre defrontaremos a beleza da criação. Em tudo, em todo lugar, a divina harmonia apresenta-nos convites discretos ou severos, para que nos voltemos para a sua obra infinita, a fim de aprendermos os comportamentos compatíveis com as leis mantenedoras da ordem e do equilíbrio. Porém, já podemos anotar os imensos prejuízos causados pelas ambições e cobiça das nações ricas, interferindo no sistema ecológico do planeta. Já é possível perceber os distúrbios causados à natureza. A poluição vem destruindo cruelmente a vida vegetal e a animal. Na atualidade, junto aos fenômenos naturais, são somadas agressões provocadas pela moderna civilização ávida de poder e de prazer, sem os correspondentes compromissos de preservação do valioso patrimônio natural. Muito necessita ser feito para a manutenção da harmonia necessária às manifestações da vida no seu seio. Desde a ordem nos pensamentos, que é o que ele chama lá de poluição mental, né? Depois ele comenta que você está falando da poluição que o homem faz na natureza, mas essa poluição mental também, nossa, é muito séria. Desde a história da ordem dos pensamentos até as condutas ético-morais, de modo que, no caso, tem que fazer essas mudanças, né? De modo a ser modificada a densidade da psicosfera que envolve a Terra, produtora de miasmas pestilentos, de que se nutrem as multidões de infelizes desencarnados que lhe permanecem imantados e proporcionam complexas obsessões, para cujo atendimento a sociedade não está preparada, por ignorância dos seus elevados princípios espirituais. Porque a sociedade não nem esse conhecimento também muitos não têm, então não acredito que tem obsessão, não acredito nem essas coisas, né? Acredito em quase nada.
A visão é materialista. Então, ele fala que essa visão materialista do comportamento insano responde pelo desrespeito aos valores nobres que devem valer no íntimo de todos os seres humanos. Esse relevante trabalho encontra-se reservado ao Espiritismo, pelos conhecimentos que proporciona a todos quantos lhe buscam as fontes inesgotáveis. Aí eu vou ter uma observação que o Espírito Antônio Sampaio Júnior, no livro Vozes do Grande Além, pelo Chico Xavier, falou que o Espiritismo é a alfabetização da nossa alma perante a vida eterna. É uma frase bonita, né? Porque diz muita coisa. Pensa bem, a alfabetização da nossa alma em relação à vida eterna, né? Em relação ao plano espiritual, né? Perante a vida eterna. Então, aí, isso aí, esse trabalho se encontra reservado ao Espiritismo, que é ele que está com essa visão, né? As outras doutrinas ainda estão muito longe. Com a interferência do mundo espiritual nas condutas do mundo material, modificar-se-ão as condições existenciais para melhor ou para pior, de acordo com a qualidade que se façam portadoras. Como a lei é de progresso, a vitória do bem e a sua disseminação em toda parte imporão a fraternidade, a perfeita união com todas as coisas. Para a santificante operação da solidariedade, entre todos, em nome do amor e da caridade, deveremos unir-nos. Eles estão falando lá do grupo deles, que estão conversando lá antes de vir trabalhar na costa terrestre. Então, ele fala para a operação dessa solidariedade, que estão preparando, eles já estão aqui, mas eles estão, na verdade, estão indo para o local que eles vão trabalhar hoje na reunião mediúnica. Então, vamos nos unir, cada qual oferecendo o que possui de melhor nas suas paisagens íntimas. E aí ele fala, agora partamos. Quem está falando isso é o Bezerra, né? Começou a falar que é o Bezerra. O Bezerra vai falar com eles, que o Bezerra está no grupo sempre, ele é o coordenador das atividades gerais. Agora eles partamos, então eles vêm para a costa. Antes da gente continuar o texto do livro, vou chamar as referências para deixar umas explicações boas aqui. Uma primeira do livro Os Mensageiros, no capítulo 15, chama A Viagem. O André Luiz demonstra um assombro e decepção quando vem visitar o planeta, pois ele não viu a Terra Azul, mas sim regiões sombrias, envoltas na psicosfera negativa, resultado das nossas emanações. Bom, também a história de ver a Terra Azul, né? Isso aí foi quando eles descobriram que a Terra era azul, quando pisaram lá na Lua, e foi em 1969. Esse livro aqui é de 40 e pouco, ainda 50, então ele, para ver a Terra Azul, já estava avançado, né? Porque, na verdade, eles nem sabiam que a Terra era... Ninguém tinha falado ainda que a Terra era azul, né? Eu lembro, quando eu era criança, quem falou isso foram os astronautas que foram de lá da Lua, eles viram a Terra, né? Começaram a ver as figuras aqui por causa do mar e tudo. Bom, aí o André olhou, viu que tudo escuro, sombrio, as regiões todas, uma psicosfera negativa, que é o que nós estamos falando lá, dos pensamentos, né? A poluição mental vai levar essa psicosfera negativa, com emanações escuras, sombrias. E aí ele fala para o instrutor dele, assombrado, que dizer de tudo isso? Eu ignorava que houvesse entre as regiões entre a crosta e a nossa cidade espiritual. E o Aniceto, que é o instrutor, vai responder, todo este mundo que vemos é a continuação da nossa Terra. A percepção humana não consegue apreender senão um determinado número de vibrações. Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimo limitados. Há outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. Então, para a gente ficar alerta, que isso são mundos que são em vibrações diferentes, então eles se interpenetram, né? Essas cidades, esses locais, todos eles falam, não está um em cima do outro, separadinho, eles estão às vezes juntos, na mesma dimensão, é uma dimensão diferente, mas estão no mesmo local, né? Aí ele fala que o olho humano, Aniceto continua falando, sofre variadas limitações, e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. No caso, quem tem a faculdade de vidência, né, uma pessoa que já vem com essa faculdade mediúnica, no caso, ele tem o acesso ostensivo, ele, tudo bem, vai ver, mas aqui ele fala que precisa de o desenvolvimento dessas faculdades espirituais, para
ser perceptível, essa cidade, esses locais, essa energia, né? Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos, que é o que eu falei agora, o médium ostensivo, por exemplo, é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob os nossos olhos, sob os nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende essas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. Ou seja, após nossa desencarnação, estaremos vendo estaremos tendo essa visão, essas visões aí. No capítulo 18, mesmo livro dos Mensageiros, né, ele vai falar o seguinte: aqui informações e esclarecimentos do Mensageiros, aqui é o capítulo já é o 15, agora é o capítulo 18. Informações e esclarecimentos com referência à Segunda Guerra Mundial, que estava acontecendo. O livro é de 40 e pouco, né? Aí a guerra foi entre 40 até 45, então ele está bem no meio da guerra. Aí o Alfredo, que é um diretor de uma casa transitória que funciona como se fosse uma clínica de acolhimento, né, para os espíritos que estão perturbados, ele é o diretor. Aí ele vai falar para o grupo que estava junto com ele, André Luiz está junto, dirigiu um olhar significativo e falou: seria conveniente pernoitarem aqui. Todos eles, que o grupo vai ter que dormir lá onde eles estão, pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética, ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Então, o que acontece muitas vezes, que a gente já falou várias vezes aqui, quanto mais você fala de uma situação negativa, mais você contribui para que ela continue negativa. Então, nos momentos que tem essa história de guerra, ou de qualquer discussão, dessas brigas entre partidos e tudo, que se você ficar focando no que está negativo daquela situação, você só aumenta essa vibração. E aí ele está colocando que a situação estava muito séria, porque as pessoas que estavam falando, né? Quem não estava na linha de fogo, estava na linha da palavra e do pensamento. Então, estava continuando, contribuindo para que a guerra continuasse. Então, ele fala, quem não está na ação bélica, está no combate das ideias, está lá brigando as ideias, comentando a situação. A gente pensa às vezes, mas eu só estou só comentando o fato. Mas quanto mais a gente fala do fato, que é um fato, se você tem alguma coisa a apresentar para ajudar, é uma coisa. Mas se você ficar só falando, viu aquele negócio, não é por causa que a gente fala como se fosse fofoca, não. É ficar assim, naquele visando aquilo ali, entendeu? Focando aquilo ali no seu pensamento. E aí você contribui para que a energia se mantenha. Nós temos que fazer o contrário, temos que irradiar energia boa para aquela situação. Então, quanto mais você fica pensando que a situação está ruim, ela só tende o quê? A aumentar. Isso aí já é sabido, né? Não é só que fala, não, é todas essas filosofias aí de autoajuda, fala a mesma coisa. Aí ele fala que reduzido o número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. Então, estão usando seu tempo para coisas que elevem o pensamento, né? Que elevem o espírito, em vez de ficar pensando naquelas coisas ali, ou desesperando, né? Você pode estar fazendo orações, irradiando boas vibrações. É natural, portanto, que aí ele vai concluindo, né? Que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Quanto mais você joga aí, vai mais ter resíduo mental. As nuvens vão aumentando, porque você está sendo invigilante, devia estar vigiando seu pensamento. E aí vem o que a gente já sabe e vai repetir muitas vezes, nesses tempos a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Para iniciar providências de recepção, aí ele vai contar um fato dele, esse Aniceto. Uma vez, né, que eu te contando para eles, para iniciar a providência de recepção aos desencarnados em desespero, eu fui mais uma vez ao serviço de assistência na Europa. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição, que ele estava participando, né, recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Notei, então, que alguns cristãos corajosos
reuniam-se ali e cantavam hinos. Acompanhamos os hinos e depois nosso instrutor nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. E aí ele conclui dizendo: às vezes é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. E aqui no livro Domínios da Mediunidade, falando sobre essa história da ambiência, né, do local, aí ele vai falar aqui da pessoa, que é no capítulo, no Domínio da Mediunidade, o capítulo 2 vai falar do opsicoscópio, que a gente nunca ouviu falar porque não existe aqui esse aparelho, né? Ele é um aparelho existente no plano espiritual, que tem propriedade de definir a qualidade das vibrações mentais emanadas de encarnados e desencarnados, caracterizando os mais íntimos sentimentos de que são portadores aqueles que a eles são submetidos. O espírito, quando encarnado no plano espiritual, ou no plano espiritual, é uma fonte radiante de energias resultantes do seu produto mental. Então, nós somos, encarnado ou não, uma fonte radiante de energias que resulta do nosso pensamento. Elas vibram em torno da gente e se propagam e se revelam, aí revelam o estado de evolução em que a gente se encontra. Porque quando o espírito superior chega e olha de longe, ele já vê isso aí, ó, em volta dele, aquela escuridão ali, já é um espírito que está envolvido em energia não muito elevadas. Então, isso já é natural. Esse aparelho vai permitir que, para quem não tem esse, no caso, é um espírito superior, a pessoa vai conseguir fazer essa avaliação. Ele permite que essa energia emanada seja percebida e é analisada pelos benfeitores do plano espiritual. Quem aqui conheceu aqueles foto Kirlian? A foto Kirlian, eu já fui fazer até uma vez essa foto, você tira lá, na verdade não é bem uma foto, eu me lembro que eu botei o dedo nos locais para poder vai medindo a energia da ponta do dedo. E aí aparece a foto com todas as energias que eu irradiava. E é muito legal, aí você, lógico que era um instrutor lá que cobrava um certo valor, mas é uma máquina nossa, aqui de matéria. E lá eles têm essa que deve funcionar, lógico, muito mais avançada, mas vai medir também essa, como eles chamam de aura, né? Vai medir nossa aura. Aqui está falando aqui em cima, eu pulei. Esse psicoscópio é um aparelho que destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Funciona à base de eletricidade e magnetismo. Isso lá no plano espiritual, hein, gente? Utilizando-se de elementos radiantes, análogos, na essência, aos raios gama. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para microfotografia. Agora, olha que luxo. Então, você vai botar aqueles óculos. Hoje em dia tem esses óculos que você vai e joga, né? Fica achando que está dentro do jogo lá. E deve ser um estilo de um aparelho desse. Só que isso já tem mais de 70 anos, né? Deve ter praticamente 80 anos. E lógico que eles estão muito mais avançados que esse psicoscópio. Hoje em dia já deve só olhar ali com os olhos dele mesmo, com uma lentezinha de aparelho assim, bem pequenininho, já vai ver toda a nossa alma, escutar a alma toda. E Hilário, que é um médico que fica com o André Luiz, né, para lá e para cá aprendendo, ele vai perguntar. Ele está falando sobre uma senhora que estava lá, dona Celina. Se fosse tirar uma foto, agora nesse momento, tirar a ficha da senhora psicoscópica dessa dona Celina, ele quer saber se ia registrar o que eles estavam vendo. Eles estavam vendo que ela tinha uma luz em volta, né? Aí o Aulus responde: perfeitamente, e assinalar as emanações fluídicas de bondade e compreensão, fé e bom ânimo. Ele continua falando: em nosso campo de matéria rarefeita, é possível analisar o tipo de forças sutis que dimanam de cada ser. Mais tarde, um homem poderá examinar uma emissão de otimismo ou de confiança, ou de tristeza ou desesperação, e fixar-lhes a densidade e os limites. Você vê que eles também estão falando que no futuro, a gente ainda não chegou ainda não, né? No futuro a gente vai conseguir um aparelho que vai mostrar se a pessoa está irradiando, que aí você vai ver o tipo de vibração que você está emitindo, né? Se é de otimismo, confiança, aí seria uma vibração boa, né? Ou de tristeza e desesperação. E aqui, antes da gente comentar, o finalzinho desse referência os princípios mentais são mensuráveis, ou seja, nós podemos medir o que a gente está pensando, medir, analisar, né? Porque eles lá no plano espiritual fazem isso facilmente. E eles merecem no porvir excepcionais atenções entre os homens. Uma ficha psicoscópica, sobretudo, determina a natureza de nossos pensamentos,
e, através de semelhante auscultação, é fácil ajuizar dos nossos méritos ou das nossas necessidades. Ou seja, vai ser fácil dizer se a pessoa tem alguma, né? Tem algum brilho ou ver a necessidade da pessoa, se ela está precisando mais de ajuda. E aí? Carlos já consegue comentar? Ainda está aí no lugar barulhento. Você já conhecia o Daqui a psicoscópio? pouco eu comento. Alguém aqui já conhecia essa história do psicoscópio? Já tinha lido esse livro? Justamente ia comentar sobre isso. Eu não conhecia. Eu achava assim que qualquer espírito, né, na espiritualidade era capaz de ver, né, a aura de outro, né, desencarnado ou encarnado. Mas não, né, mais os superiores, né? Sim. Então os que não são tão superiores usam psicoscópio, né? O próprio André Interessante. Luiz, né? O próprio André Luiz, ele, nesses primeiros livros, ele está bem raso. Ele vai ficar, não é superior, ele vai ficar mais envolvido todas as faculdades dele lá para os últimos livros. Esse é o Missionário, que nós estamos lendo aqui, que ele falou que agora já era o domínio da mediunidade, né? Aí ele vai falando, ele vai melhorando, mas ele não tem, sério, o domínio da mediunidade também já é o sétimo, sexto livro, mas acontece que ele não tinha essa capacidade, nem ele, nem o Hilário, que é o médico amigo dele também, desencarnado. E os mais evoluídos, né, como você vê que o Bezerra fala toda hora aqui, ele olha, já vê o tipo de energia da pessoa, já sabe a história da pessoa. Então, de acordo com a grande elevação do espírito, ele não só vê o que ele está irradiando, como sabe como é que foi, por que ele está com aquele pensamento. Aí ele vai aparecendo para ele as fotos do que aconteceu. Ah, ele está pensando isso porque ele já fez isso com alguém, fulano. Na hora. Ele não precisa estar com a ficha da pessoa, não. Lógico que algumas vezes eles contam que estão com as fichas das pessoas. Tem nossas fichinhas ali, nossos débitos. Mas muitas vezes ele olha e vê, porque aí ele tem essa facilidade de auscultar a alma da pessoa. Esse psicoscópio, eles falam nesses livros, para quem leu a série inteira do André Luiz, ele é conhecido. Mas, assim, só citado pelo André Luiz mesmo. Eu acho que o nome psicoscópio eu nunca vi outro espírito falar. Eu já vi espírito falar que tinha como fazer, coisa e tal, mas nem comenta muito detalhe, não. O único que fala dele é o André Luiz. Talvez porque por ser médico, né? E aí talvez ele tenha... Ao invés de auscultar com aquele aparelhinho dele, ele vai auscultar com o psicoscópio. Tem um livro que... Esse aí está falando dele, mas assim, já está dizendo o que é. Eu trouxe até esse registro do que significava o aparelho, porque o livro mesmo que explica como vai funcionando, essa história de botar óculos, é antes, ou capítulo, não sei. Eu trouxe aqui o comentário do pessoal da live, né? E ele já falam sobre o aparelho antes, mas na verdade é para isso, é você olhar, fotografar, ver como é que está a aura da pessoa. E o método Kirlian, aquela foto Kirlian, já ouviu falar? Também não? Não. Oi, Su, Sultane, pode falar. eu já ouvi falar assim, nessa coisa há muitos anos atrás, eu devia estar uns 30 anos para trás, na época que eu estudava e fazia parte do Caminheiro da Verdade. Lá a gente tinha aula também e tinha que estudar, e lá foi feito. Todos que estavam participando desse estudo na época fez a foto do dedo, né, para ver. Eu ainda acho que, se procurar, eu acho que eu ainda tenho guardado essa foto. Eu também acho Que que deu para ver. você vai botando o dedo 30, e é uma como se fosse um raio-xzinho, né? Vai aquilo irradia, você isso, tira, do dedo. sai colorido aí, todos os 5 dedos. Isso. E Aí, essa por chama ali, foto vi Kirlian. É Kirlian que escreve. isso K-I-R-L-I-A-M. mesmo. E eu li esse livro também do André Luiz lá pela Casa de Francisco, aliás, pelo Caminheiro da Verdade na época, e lá a gente também recebia instruções para ler. Foi lá que eu comecei a ler os livros de André Luiz, na época. E eu me lembro, eu já li esse livro Mensageiros várias vezes. Até eu não me lembro direito qual foi do André Luiz, que eu estava no 2º ano. Eu fiz um estudo sobre um desses livros do André Luiz. Eu falei para o Pedro... Quem não lê André Luiz, se você perguntar isso aí, a pessoa não vai saber mesmo o que é. Mas é interessante a gente saber, né, que essas coisas existem lá, né? Eu acho legal. Eu acho interessante que muitos dos livros do André Luiz é o que me fez abriu a porta para entender que as cidades, as coisas que aconteciam no plano espiritual. Eu falei para o Pedro que eu queria até que ele lesse alguns
para ele começar a entender muito desses livros, Foram os primeiros, né? através desses livros. Chico Xavier que abriu com esses conhecimentos. Depois a Ivone, ela vai para fazer o Memória Suicida, ela teve que guardar, porque na mesma época estava saindo o livro, mas não foi. Ela guardou 20 anos, sei lá quantos anos. Ela guardou o Memória do Suicida, que também conta dessas cidades espirituais, conta o que acontece lá, os tratamentos, mas aí não pôde ser publicado naquela época, teve que esperar o Chico Xavier publicar, passar lá o sufoco, porque também não acreditaram nele, né? Mas depois entrar no Memória do Suicida. E hoje em dia, nós aqui com o Miranda nos clareando tudo que acontece por trás, né, nos bastidores. Vou botar o texto, então, porque agora vai começar... Oi? Será que um dia vamos ter esse aparelho aqui na Terra, né? Segundo ele, vai ter, né? Vamos ver. Isso aí já tem quase 80 anos, praticamente. Agora a segunda parte vai ter reunião mediúnica com muita coisa para a gente comentar. Aí a gente depois comenta mais no final. Vamos continuar o texto. Bom, aí eles foram lá para o local que vai ter reunião, né, no centro. Primeiro agora é uma reunião assim, na hora do centro está aberto. Depois, que sempre a gente sabe que tem reunião antes, depois de madrugada tem outra, né? Aí agora o Miranda fala, a noite havia chegado, e chegamos ao nosso recinto de acolhimento, que estava repleto de trabalhadores espirituais e de necessitados, que chegavam para o benefício do esclarecimento e a terapia fluídica. Então, você vê que tem pessoal desencarnado para trabalhar, como também os espíritos que ele vai falar já, e o povo encarnado chegando para poder escutar a palestra, fazer receber o passe, né? Então, ele está mostrando que está repleto. Aí ele fala, muitos semblantes de encarnados apresentavam a máscara do sofrimento, do cansaço, da irritação, das pressões espirituais obsessivas. E aí vem falar agora uma coisa que a gente sempre, né, ele sempre conta que desde antes, já tem os trabalhadores espirituais, né, os encarregados do socorro, já tinham preparado os atendimentos, estava tudo organizadinho, e pessoas abnegadas, levemente aureoladas por peculiar luminosidade, ou seja, encarnados que estavam ali também trabalhando, que eram pessoas abnegadas no trabalho cristão, já tinham até uma luzinha, né, aureolando ela por luminosidade ali em volta da pessoa, e as pessoas estavam se postando nos devidos lugares para os socorros imediatos. A sala reservada à aplicação de passes encontrava-se preservada da invasão dos espíritos obsessores, exceção feita quando havia perfeita simbiose entre o enfermo e o seu perseguidor. Por que isso? Nós já vimos aqui várias vezes. Existem obsessões tão profundas, o espírito está tão entranhado no perispírito do outro, de perispírito a perispírito, que não pode tirar o obsessor do encarnado, que ele morre. Nós vimos uma que já passou aqui, não sei se foi aqui ou já que eu li. Estou lembrando que tirou talvez seja o livro que eu estou lendo do Miranda agora, mais os antigos. Tirou os encarnados e passou o tempo e o encarnado morreu. Ele avisaram, falou que ia acontecer isso, poderia acontecer isso. Avisaram o grupo lá dos irmãos desencarnados, né? Mas pode acontecer. E aí alguém deu carta branca, não, tem que ser assim, porque ele estava com problema sério, coisa e tal, e aí não tem jeito. Então, esse tipo de pessoa, de encarnado, que está com esse tipo de obsessão, ele entra com o perseguidor escolado. Você olha, é uma planta com as parasitas entranhadas, né? E os outros não. Alguns que não estão tão profundos ficam lá fora, esperando. Então, entra só a pessoa. Nós já sabemos disso. A pessoa entra, o obsessor ficava no portão esperando, aguardando a pessoa dar uma quedinha, uma tropeçada, e aí ele cola de novo nela. Mas, de qualquer maneira, ele conta assim, sai logo. Tem até um videozinho do grupo chamado Espirituosos. Vamos ver se eu acho na internet, vou mandar para vocês essa situação. Que aí eles ficam na porta tudo conversando, que saco, ele vem aqui para esse lugar, fica aqui. Aí, quando sai, o outro pergunta, mas e agora? Aí que ele tenta encostar no encarnado, o espírito ali, o obsessor, aí eles levam um choque assim para trás. Aí o cara, mas e agora o que você vai fazer? Não, calma, espera. Aí era uma mulher, vai andando, daqui a pouco ela dá uma tropeção, sei lá, esbarra numa pessoa, começa a reclamar, xingar, aí o obsessor olha para lá, tá vendo? Vamos lá. Então é assim que acontece, né? Aqui tem uma brincadeira, mas a gente acaba errando e acaba tendo os mesmos pensamentos e atraindo novamente aquele irmão para perto da gente. O irmão Elvide, que é aquele que está lá no nosso orientador espiritual aqui, né?
ele recebeu o grupo do Miranda, o grupo do Bezerra, com demonstrações da sua habitual afabilidade e conduziu-nos à sala onde, a partir das 20 horas, teria lugar a atividade mediúnica. Então, já estavam lá desde cedo para ver quem está ali, no caso, já estavam indo para trabalhar, então começaria 8 horas. Aquela reunião ali realmente de, vamos dizer, presencial, né? Estava no centro, o ambiente estava repleto. Já presentes os benfeitores encarregados da atividade, assim como os espíritos que deveriam se comunicar. Então, os desencarnados estão todos ali já arrumadinhos. E aí ele vai explicar como estava. Alguns estavam em padiolas, assistidos por generosos enfermeiros que os cuidavam. Outros, taciturnos e deprimidos, apresentavam-se mergulhados em reflexões amargas. Diversos se agitavam e estorcegavam sobre as evocações da desencarnação. Generosos guias atendiam uns e outros, confortando-os e encorajando-os para a renovação interior. Não havia, porém, qualquer tipo de desordem, porque tudo estava programado para desenvolver-se no horário próprio. Então, não tinha baderna, não tinha bagunça, como a gente às vezes vê que eles querem bagunçar aqui. Nesse momento, estava tudo organizado. E aí, desse modo, o recinto aí ele vai dar um conselho que a gente escuta toda hora, né? E a gente sempre esquece, que é prestar atenção nisso aqui. Desse modo, o recinto dedicado às atividades mediúnicas deve, sempre que possível, ser preservado de discussões, de anedotário vulgar, de conversação fútil, de atividades não compatíveis com a lei da caridade, porque esses locais são oficinas hospitais de acolhimento a desencarnados em preparação para o atendimento, que lhes fará grande bem. Nós já escutamos várias vezes, qualquer pensamento negativo e desorganizado, desestruturado, desequilibrado, você tiver numa hora de reunião mediúnica, você tem que mudar na mesma hora a sua sintonia, porque você atrapalha, como se você estivesse dando fazendo um barulho extra e a pessoa está concentrada, e aí toda hora você fica irradiando, tudo que você está irradiando, você tem que prestar atenção, então ficar o tempo todo, ficar em prece, ficar lembrando de coisas, né, lembrando de Jesus, aí as andanças, né, os passos dele, aí você consegue se manter naquela sintoniazinha, que precisa sustentar. E agora quem vai começar a reunião é o Marcelo, que é o novo orientador da reunião mediúnica, porque o antigo era Eduardo, lembra? Aquele que engravidou a menina, a médium, e teve que se separar da mulher para poder agora assumir lá o bebê, coisa e tal. E ele saiu, ele pediu afastamento da diretoria. E agora, Marcelo, ele estava profundamente emocionado, porque ele não tinha feito ainda, ele sabia que tinha um alto significado dessa reunião, desse tipo de reunião, desse gênero, né? Mas ele se considerava insuficientemente preparado. Porém, estava confiante na misericórdia do Senhor e na proteção dos mentores espirituais. Médios e assistentes, cooperadores, passistas e dialogadores encontravam-se a postos, quando o diretor orou, pedindo a divina proteção para as atividades que deveriam ser realizadas. Sintonizando facilmente com o Elvídio, que é o diretor espiritual, de imediato o Marcelo se iluminou, e aí o verbo superior começou a sair dele, né? Começou a falar bem, né? Com um texto digno e nobre. E então, esse verbo superior criava uma psicosfera de alta magnitude. Terminada a oração, Dona Márcia, que é a médium da casa, que já soube da história dela no capítulo anterior, ela liberou a comunicação psicofônica do diretor, responsável pela atividade de obsessão. Primeiro, então, quem falou foi o organizador ali da tarefa, que falou brevemente, elucidou a programação da noite, dizendo, né, que tinha umas dificuldades promovida por espíritos perversos da falange inimiga de Jesus, que estavam agindo em nobre sociedade espírita em outro bairro da cidade. Então, estavam atendendo, ajudando, um grupo espírita de outro centro. Estava ali para esse trabalho. Tratava-se de uma luta interna, que surgira por indução desses companheiros inditosos entre duas irmãs que dirigiam a sociedade. Uma delas, a mais velha, chama Senira, mais experiente e humilde, assumir o compromisso de manter fidelidade à codificação espírita, conforme elaborada por Allan Kardec. Amante da caridade sob todos os aspectos, ela dedicava-se ao atendimento dos menos favorecidos pelos bens materiais. Como, porém, a casa houvesse crescido muito pelos benefícios que estavam realizando, aqueles todos que menos afortunados no caso,
começaram a vir para casa também pessoas mais afortunadas, elegantes, portadoras de cultura e exigentes sob o ponto de vista filosófico, que passaram a ser atendidas pela outra irmã, mais jovem, a gentil Carolina. Então, dá a entender que algumas pessoas com muitas posses começaram a ver ali um jeito de fazer uma caridade, né? Vou ali, porque ali, né? E é num bairro, pelo jeito é um bairro mais nobre da cidade e tudo, e aí começaram a ver isso chegando. E aí encontraram a Carolina, que é nova, com uma conversa que já não é aquela conversa, que vamos dizer, mais austera, que tem que ter um pouco, às vezes, com a doutrina, né? Que a gente sabe que a moral, ela depende do bem e do mal, depende muito da moral de Jesus, e aí ele vai dizer aqui que essa Carolina, ela é entusiasta e menos conhecedora do espiritismo. Tipo, não estudava, não pode... ela ia falando das coisas, mas ela não estava estudando. E a irmã mais velha conhecia bastante, era bem conhecedora de todos os livros, né? E essa Carolina era portadora de verbo fácil, que atraiu os jovens, em razão das colocações mais concordes com as exigências sociais do momento, tentando mostrar que o espiritismo não se envolve com questões éticas, especialmente aquelas que dizem respeito ao comportamento sexual. Então, aí já estava confundindo liberdade com libertinagem, né? Porque já não colocar uma ética, né? Não, a gente sabe que o sexo ele tem uma ética do amor e tudo isso, a gente tem toda uma sequência de a energia do sexo, que é uma vibração divina, tudo tem uma ligação com o nosso divino também. Então, a menina já estava falando que o espiritismo não se envolve com questões éticas. Onde já se viu isso, né? Realmente, ela estava muito equivocada. Infelizmente, fazendo assim, ela deixava a impressão que a instituição era um lugar agradável, igual um clube, com tintas religiosas muito débeis, onde se pudessem debater todos os temas à luz da moderna psicologia, das audácias sociológicas e dos compromissos morais. Não, sem qualquer dúvida, era uma pessoa, essa Carol era por ser portadora de bons sentimentos, porém, mais comprometida com o mundo social do que com a limpidez e a austeridade dos princípios da doutrina espírita. Em razão da falta de juízo, atraía pessoas fúteis e vinculava-se a relacionamentos pouco recomendados. E aí seria inevitável que acontecesse, lógico, o choque entre as duas irmãs trabalhadoras daquela casa. Senira, a devotada servidora à causa, estudava o espiritismo e o tinha na condição de o consolador que Jesus prometera, mantinha-se gentil, bondosa, de caráter digno de verdadeira cristã. Carolina, menos cuidadosa com os valores do espírito, rebelava-se contra a ação da caridade material, especialmente aquela que envolvia os membros da instituição no auxílio aos irmãos da retaguarda. A sopa distribuída aos esfaimados, a palavra orientadora e a assistência física, econômica e mental causavam-lhe mal-estar, porque preferia a convivência rápida e irresponsável com outros membros que sintonizavam com a sua forma de ser. Então, dessa maneira, já se havia praticamente estabelecido uma cisão interna entre, né, as irmãs, e cada uma com uma linha, né, de pensamento, quando a Senira, mais velha, recorreu, em fervorosa oração, ao auxílio do mentor espiritual. Foi assim que eles conseguiram esse auxílio, inclusive, de outra casa, né, que eles foram estendendo, tanto que o doutor Bezerra ali na reunião, participando para ajudar a Senira, no caso da casa que elas fazem parte. Então, essa reunião mediúnica desse dia, desse momento, era para essa tarefa. Embora os encarnados não soubessem, ninguém sabia de nada. Estavam ali os encarnados, mas não estavam sabendo que era para isso, né? Que eles fazem a programação no plano espiritual, a gente não sabe. A gente sabe que nós estamos ali para servir. Então, os médicos que estão trabalhando nesse tipo de reunião, eles vão para servir. O que vai acontecer, para quem que eles estão trabalhando, qual é o espírito que estão ajudando, eles não têm a mínima ideia. A programação existe, a gente não vai lá assim, de qualquer maneira, vou chegar lá, mas tudo é organizadinho. Como ele falou, estava tudo em ordem. E quem estava com a direção espiritual? O doutor Bezerra, a direção geral, né, de tudo ali, venerando o doutor Bezerra. E aí o Astolfo, que até parece o nome do Bezerra, né, Adolfo? Astolfo, o guia espiritual da sociedade, que na Terra fora franciscano, devotado ao amor e à renúncia, ele não ocultava a preocupação que o tomava ante o perigo de uma divisão perniciosa entre as duas irmãs, entre os membros da casa. Estava preocupado com aquilo. Por isso que deve ter sido esse pedido feito, aí Bezerra, ele foi lá, conversou com essa casa, né, e Bezerra foi, e eles estão atendendo ele. Bom,
Somando essa preocupação, vou ler aqui. Somando essa preocupação, alguns comentários menos dignos da vizinhança, o que estava acontecendo? Tinha um monte de pobre, de mendigo, de aflito na porta lá desse local. Ficava cheio. A vizinhança, com condições, as casas mais luxuosas, começaram a ficar incomodadas com a presença desses mendigos e aflitos que estavam na porta. Estavam esperando lá um amparo e tal. Né? Aí, ó, o que aconteceu? Essa vizinhança começou a propor um plebiscito para remover a instituição de caridade desse local, que era para outra região mais afastada das residências de luxo. Tinha no grupo, entre esses mendigos, sem-tetos, que já faziam parte desse grupo que estava assistindo, né, beneficiado pelo amor e da caridade, tinha um homem de meia-idade, que se chamava Henrique, que a Senira, um tempo atrás, tinha encontrado numa das excursões que ela ia à noite, para o pão, né, para a sopa, essas coisas, e ele era um desabrigado, estava numa miséria orgânica, moral, econômica, mas a Senira notou que ele tinha uma boa cultura intelectual. Aí começou a conversar com ele e convidou para que ele fosse na instituição. Aí, mediante a oração e a simpatia sincera, ela conseguiu atrair esse Henrique para uma das palestras. E poucos meses depois, ele começou a se modificar e se tornou o líder do grupo de necessitados. Mudou de roupa, começou, né, que aí também foram ajudando, né, se asseando, tomando banho, recuperou um pouco da dignidade que ele tinha deixado para trás no trânsito das aflições. O Henrique passou a ser útil, auxiliar os companheiros mais infelizes e tornou-se intermediário entre os diretores do centro e os desamparados. Em reunião com a diretoria, ele sugeriu que se adquirisse um terreno em bairro próximo, menos elegante, onde se poderia viver a ação da caridade moral e se dignificassem aqueles que necessitam de apoio. E a ideia foi aceita unanimemente, até está escrito errado, e logo foi nomeada uma comissão para atender a esse nobre objetivo. Mas, com isso tudo, o que aconteceu? Os espíritos estão sempre conspirando para que vai, né, a evolução do homem, se conspiravam contra a ordem e o progresso da instituição, não queria que a instituição melhorasse, queria que ela acabasse às vezes. Eles se rebelaram, e aí, o que acontece? Já tem ali a abertura da Carolina, se rebelaram e tornou quase insuportável a situação entre as duas irmãs e os dois grupos litigantes que ameaçavam a divisão. Então, foram insuflando para que aconteça briga, e aí, pela oração da Senira, eles conseguiram essa intervenção aí, que vai acontecer agora. Bom, nesse clima emocional de interferência das trevas, aquela reunião seria de alto significado para a restauração da paz e o prosseguimento do trabalho de iluminação de consciências. Iniciada a reunião de desobsessão, após a oração inicial, foi concedida ao irmão Astolfo, o diretor da instituição, a oportunidade de referir-se à coação psíquica a que alguns membros estavam submetidos pelos adversários de Jesus, domiciliados na entidade inferior. Ou seja, quem estava sendo, ele falou que os membros dali da sociedade estavam sendo influenciados pelos espíritos adversários de Jesus, que moram lá na erraticidade inferior. Ambas as irmãs, diversos diretores do centro, estavam presentes. Falei que eles foram na reunião. E começaram a sentir uma sensação de alguma coisa especial está acontecendo. Como tipo, eita, vocês estão falando de mim, né? A carapuça estava servindo. A irmã Senira, que é a irmã mais velha, mas ela também tem uma sensibilidade mediúnica, de alta sensibilidade, foi incorporada pelo perverso agressor, que era o responsável pelas dificuldades que se multiplicavam. Então, ela mesmo vai dar passividade. E eles foram trazidos sem dar-se conta. Porque tem isso, eles reclamam, né, que eu vim aqui, não sei por que vocês estão me prendendo aqui. Eles falam, não, gente, você veio junto com a pessoa, você veio porque quis, né? Ninguém pegou lá, ele agarrou, ele a força e trouxe. Mas eles não se dão conta. Mas eles percebem, né, que ele, quando está ali na reunião, aí percebeu que se encontrava em comunicação mediúnica, ou seja, eles, nesse momento eles ficam presos no corpo, né, porque encosta e dá aquele choque anímico, aquilo ali na verdade, ele é um imã, né, fica imantado, e ele ficou esbravejando com aspereza. Fez umas ameaças, reagiu intempestivamente. A comunicação era perfeita e a transfiguração da médium fazia-se total. Com uma voz roufenha, o mensageiro da desordem interrogou com arrogância: como se atreve a impor-me essa situação desagradável?
eu faço parte do grupo dos novos dirigentes da instituição e mereço consideração. Você vê, ele já estava com o grupo dele já tomando conta, daí no caso, se a Carolina entrasse, né, que é o novo dirigente, aí eu faço parte, por que vocês estão me impondo isso aqui, né? Aí os presentes já sabem muito bem o que é uma comunicação, né, de psicofonia, já se deram conta da gravidade da comunicação. E habituados à concentração, afervoraram-se na prece intercessória, sem qualquer sentimento de animosidade ao visitante, ou mesmo de antipatia pela sua presença. Isso aqui é super importante para a gente que participa de qualquer tipo de reunião mediúnica. Quando aparece qualquer um desses espíritos que estão lá bravejando, ameaçando, você tem que, no mesmo momento, entrar numa prece intercessória, pedir por ele, pensar, né, pedir a presença de nossos irmãos espíritos benfeitores, sem qualquer sentimento de animosidade ou até de antipatia pela presença. Eles estão ali porque são irmãos nossos, estão precisando de nossa ajuda e eles estão ali para ser ajudados. Então, se você já ficar, esse cara agora já vai desequilibrar aqui, não, você tem que fazer a vibração contrária. Aí pede a presença de seus mentores, dos mentores de todo mundo, os irmãos que estão ali, bons espíritos, e começa a fazer a oração, pedindo por ele, né? Todos, não só o encarnado, para o desencarnado. Então, sem qualquer precipitação, o diretor espiritual da reunião vai falar: o caro amigo é muito bem-vindo à nossa reunião, convidado que se encontra por Jesus Cristo, que é realmente o diretor da nossa instituição. Aí a entidade fala: nada temos com o referido Galileu, eu faço parte do grupo daqueles que o detestamos, e desde há algum tempo erguemos-nos para impedir seu avanço, que somente tem tornado o mundo pior. Estão as guerras, a vitória dos preconceitos de todo porte, sob disfarces inumeráveis, o fracasso da sua doutrina dominadora. Onde o reino dos céus, que prometeu aos infelizes, aqueles que lhe fossem fiéis? Onde o decantado amor, se quer entre duas irmãs consanguíneas que disputam primazia e dominação? Aí o Astolfo fala: respeitamos as suas considerações, embora mentirosas. O Galileu referido prometeu o reino dos céus a todo aquele que se resolvesse por instalá-lo nas paisagens íntimas do coração, mediante a sua transformação moral para melhor, as alterações de comportamento em relação à existência e ao seu próximo. Aí ele vai retrucar aquilo que o cara fala: mas cadê o que ele prometeu, né? Não prometeu aqui a vitória e tudo aqui? Não, mas ele prometeu quem fizesse a mudança. Você mudou a tua paisagem interna, paisagem íntima, você agora se transformou para melhor moralmente? Então, aí sim, você vai ter o reino de Deus, né? Aí o Astolfo continua: sem dúvida, as guerras e a violência estão, mas são de todas as épocas, por causa da inferioridade moral das criaturas humanas, da predominância das suas paixões grosseiras em detrimento dos sentimentos de elevação espiritual. Ademais, Jesus é pacificador, enquanto aqueles que se lhe opõem são violentos e brutais, que se nutrem das emissões mentais e físicas daqueles outros que na Terra se lhes assemelham. O caro amigo é um exemplo disso, como acabou de confessar, inspirando as pessoas a detestarem-se, a competirem quando deveriam compartilhar. As referidas irmãs não se encontrariam em situação de belicosidade não fosse a interferência do amigo e de outros do mesmo nível moral, por ausência de reflexão e amadurecimento espiritual. Nossa irmã Carolina deseja uma instituição nos modos da frivolidade e de prazeres humanos, em razão da sua inexperiência existencial. Traduzindo, né? Experiente é a cara mais velha e inexperiente é a menina que é novinha, né? Então, ela já, por não ter, né, muita maturidade, nem espiritual, nem de idade, ela está com essas ideias frívolas, né? Enquanto nossa senila permanece fiel aos propósitos abraçados, desde o momento em que foi convocada a fundação da casa, sob a inspiração do irmão Astolfo. Sem dúvida, os vínculos biológicos procedem de passado espiritual diferente. Então, as duas têm o vínculo biológico, mas elas procedem de passado espiritual diferente. Embora os vínculos biológicos estão de passado diferente, então, mas elas se comprometeram e assumiram a responsabilidade de recuperação na atual oportunidade. Então, está querendo dizer que a senira já tem um nível de evolução maior que a outra, né, que a Carolina, que elas têm vínculo biológico, mas o passado espiritual é diferente. Carolina tem muito que andar aí
nas suas reparações. E a entidade vai falar: não nos importam essas divagações, porque estamos fixados em um programa de lenta extinção da atividade do Consolador que vocês dizem representar. O seu Jesus está morto e a sua doutrina estertora. Em toda parte temos interferido para que a mentalidade humana aproveite-se dos favores do conhecimento tecnológico para o prazer até a exaustão. Isso aqui é 2015, então já tinha internet, tá? Conhecimento tecnológico aqui é botar tudo que tem agora para todo mundo ver, né? Tem que ter, tem que precisar, tem que aproveitar a vida é curta, aqueles negócios, aqueles discursos que a gente sabe que demais, seja você mesmo, tem a sua, como é que eles chamam, de autoestima alta, então faz o que tem que fazer, e aquele discurso de racionalismo que a gente fala, moral, né? Radicalismo moral. Toda essa pessoa, tudo é como é que é? Permitido, né? Ai, cliquei no botãozinho aqui e mudei o negócio. Deixa eu ver se eu acho. Mudou até a letra, mas tudo bem, dá para ler, né? Então, ele fala aqui, ó, não importa, né? Estamos fixados. Vão até o prazer, até a exaustão. Enganados e atormentados pelos desejos desenfreados, estimulamos a sociedade fútil, a fruição de tudo quanto possa, pouco importando os princípios éticos, morais ou qualquer outros. Gozar é a nova ordem, porém gozar hoje, porque amanhã talvez seja tarde demais. É a história que a vida é curta e tem que ser hoje, e tem que todas as sensações, o mundo é esse hedonismo que a gente vê, que é tudo que tem que ser muito bom, aproveitar agora. Ele fala, como dispomos de tempo infinito, aguardaremos os foliões da ilusão quando de retorno ao grande lar. Ou seja, vai esperar que a pessoa desencarne para, chegando do outro lado, eles pegam eles e vão escravizar, como ele fala. Quando os escravizaremos, qual fizeram conosco no passado, somente porque nos permitimos manter crença diferente. Então, essa aí é aquela história que eles pegavam na época da Inquisição, quem não era aquela história de matar todo mundo, aí depois da morte eles ficaram com raiva, ficaram presos com espíritos que tinham, né, a mesma sintonia do ódio e da raiva, e viraram escravos, foram aumentando o ódio deles, e aí agora aí eles foram crescendo, foram ficando espertos, pegando um grauzinho de gerente, coisa e tal, e agora ele está aí mandando, né, nessas obsessões com as meninas. Ele é um dos bambambãs do negócio, mas ele reclama que já fizeram isso com eles, foram escravos, mas somente porque eles estavam na crença diferente. O que, na verdade, eles ficaram com ódio e eles entravam na sintonia dos espíritos que tinham essa vibração, e aí era mole para eles pegarem do outro lado, né? Então, essa entidade continua falando. A nossa programação é vasta e alarga-se por quase todos os segmentos da sociedade terrestre. Afinal, de quem também fazemos parte. Lógico, eles fazem parte da sociedade terrestre, só que estão do outro lado. Estamos todos irmãos, aqui está todo que está do lado de lá e do lado de cá, todo mundo junto, né? Aí ele fala, a vitória é nossa, porque o tempo das meditações, da pobreza, da renúncia, ficaram no passado. Das meditações que falam assim, da pessoa parar para refletir sobre a vida, que hoje em dia a gente não faz nada disso, não tem tempo nem para respirar, não, em vez de ficar refletindo sobre o nosso modo de agir, tudo a gente está com o telefone na mão, né? Olhando aqueles videozinhos da internet, olhando aquelas as mídias sociais, e a gente não para para refletir, não quer tempo para isso. Pobreza, então, ninguém quer ter pobreza nenhuma, só quero comprar o próximo celular mais atual, mais evoluído, aí, bem mais cheio de atividade. A renúncia, então, também nem existe. Renúncia, ninguém renuncia a nada por ninguém. Eu vou cuidar da minha, né? E aí as outras pessoas têm que se virar, porque eu me viro, porque que ela vou renunciar o quê? Então, a gente está falando aí o que realmente acontece com todos nós. A maioria está nessa sintonia aí mesmo. Então, a gente tem que fazer a gente vigiar na hora que a gente está pensando parecido com esses assuntos aí. O momento agora, continua a entidade, é o de desfrutar, de usufruir até a última gota a satisfação dos sentidos. Não cederemos o menor espaço para que os infames das fileiras espíritas sobrevivam e escapem à nossa vigília. Estamos atentos. Então, o que a gente fala toda hora, gente, eles querem pegar a gente. Tomar cuidado, que especialmente somos nós hoje
que estão sendo vigiadas, estão atentos. Aí Astófilo continua, agora deixou de falar bastante, ele vai falar com a voz inalterada, interrompeu ele com suavidade. Não há um só exemplo do poder da violência em Vitória Larga, porque logo é interrompida por outros violentos mais escusos e cruéis. Enquanto isso, brilha no Calvário a mensagem do perdão e da caridade para com todos. Permanece a lição do amor sobre todas as calamidades que varrem a terra. E Jesus é o vencedor do mundo e das suas paixões, convidando-nos a segui-lo com ternura e abnegação. Não há como deter-se a marcha do progresso. Se as criaturas permanecem nos seus propósitos mórbidos de destruição e de anarquia, as leis soberanas alteram-lhes a mente. Os órgãos dos sentidos encarceram-nos em reencarnações limitadoras, facultando-lhes o tempo necessário para a mudança de atitude. Ninguém foge ao tempo, nem se pode evitar o progresso. Então, a gente já sabe que aí eles são levados até um certo tempo que, quando chegar uma hora que está dando chance, e eles não querem mudar a sintonia, mudar o modo de pensar, aí faz o quê? Reencarnação compulsória. Querendo ou não querendo, eles dão um jeito de fazer com que o espírito vá e reencarne. E aí acontece que fica mais revoltado ainda mais às vezes, eles vêm, porque isso tudo é estudado, né? Na verdade, o espírito sempre fazer o bem, então às vezes uma gravidez modifica a vida da mãe e amansa aquele espírito. Porque a grande maioria das vezes, quando tem obsessão, o espírito que está ali querendo, seja homem, sexo feminino, masculino, naquela encarnação que ele estava, ele vem como filho daquela que ele estava obsediando, ou filho daquele pai também, e vai modificar a sintonia. Então, aquele que tinha algum problema entre os dois espíritos, aí amansa, e aquele também vai abrandando o coração e muda. Aí, assim, eles mudam, pode, na próxima encarnação já está todo mundo, vamos dizer, com a contabilidade espiritual em dia, né? Bom, a entidade fala assim, o que posso afirmar que ninguém nos afastará daqui? Aí o Astor fala, quanto engano! Não desejamos afastar, mas atraí-lo cada vez mais, a fim de que nos conheça e participe conosco da era nova de amor que se anuncia. Faz quantos séculos que um amigo e o outro se debatem na escuridão da ignorância, no sentimento de rancor contra Jesus, em razão do fanatismo de alguns déspotas que lhe apossaram do nome da doutrina, corrompendo. Ou seja, o pessoal que falava em nome de Jesus e saia matando. Eles estão com raiva desse pessoal, não tem nada a ver com Jesus, né? Aí ele fala, não somos inimigos, meu irmão. Temos ideias diferentes por enfoques equivocados da sua parte. Lógico, quem está equivocado é o outro que está com raiva, com ódio, né? E aí ele fala, dominado por larga hipnose, vitimado por inclemente inimigo de si mesmo e da verdade, você deixou-se conduzir até esse momento pela ignorância do bem. Você irá despertar, reconhecer o amor de Jesus e a vitória da ternura ante a crueldade, o sentimento de compaixão em relação ao ódio. De imediato, o irmão Germano Passos acercou-se da médium em transe profundo e aplicou-lhe passes de despertamento mental na entidade comunicante. Então, ele chegou perto da médium, mas estava fazendo passe para a entidade, que depois a médium vai receber o dela. Enquanto ficava falando de maneira monocórdica, eles falam, acorde e reveja seu passado. Acorde, reveja o seu passado. E aí o Miranda conta que eles todos vão ver, quase que de imediato, o espírito pôs-se a chorar copiosamente, revendo os dias que precederam ao seu martírio no passado, quando fora vítima das perseguições espanholas através do Santo Ofício, na época da Inquisição. Aí eles estão vendo os quadros, né? Ele fala, podia-se perceber-lhe a aflição e ver-se-lhes os clichês mentais arquivados no inconsciente, que lhe revelavam a sua situação de explorador de outros companheiros, o infame comércio de moedas com juros extorsivos, com um agiota, a impiedade na cobrança daqueles que não podiam pagar os empréstimos absurdos. Igualmente, apareciam à nossa vista as atitudes de mesquinhez, de injustiça que praticava, quando foram arrancados do lar e atirados, uns às labaredas, outros às prisões infectas. Então, ele foi responsável por tudo isso. Aí estava reclamando, né, que ele era infeliz. Mas aí Bezerra vai acrescentar, nessa hora que ele está falando, Astor von Bezerra fala, não existem efeitos sem causas equivalentes. O irmão apresenta-se como vítima inocente. Vítima, sim, inocente, porém, de forma alguma, já que as suas paisagens mentais e morais são tenebrosas. Agora deve dormir.
a fim de despertar para novos cometimentos que o libertarão das densas sombras das ações cruéis. E porque a entidade estorcegava na médium, foi retirado carinhosamente e colocado em maca especial, a fim de ser transportado para recinto próprio em nossa esfera de ação. Recebendo passos revitalizadores, a delicada médium recuperou a lucidez. Aí, o que acontece na reunião? O pessoal desencarnado ali. A Carolina, nesse momento, pôs-se a chorar copiosamente. Aí ela viu que o negócio, né, ela sentiu, né, médium também, devia ser, inspirada pelo irmão Astolfo, que ele estava no ouvidinho dela falando, ela se deu conta da maneira como vinha se comportando, tornando-se pedra de tropeço na instituição, ela que estava atrapalhando, e permitindo que entrasse, é sempre assim, esses que abrem a brecha, permite que entre o quê? A discórdia, porque por como a gente já viu com o Eduardo, por uma pessoa entram vários assuntos que não são para entrar, e aí os outros todos começam a brigar. Entendeu? Então aí ele fala, ela estava sendo a pedra de tropeço. Ela refez mentalmente a trajetória existencial dela, lembrando que elas são duas irmãs, mas ela lembrou que a irmã dela representava muito, porque a mãe dela morreu quando ela era pequenininha. Então, desde que a orfandade, pela ausência da mãe, já viúva, aí ela lembrou dos dias que a irmã cuidava dela, né? Que a mãe também morreu quando ela era criança. Compreendeu naquele momento o alto significado do espiritismo na sua missão consoladora e iluminativa. E pôs-se a formular, nesse momento ela mesma já estava se prometendo, né? Formular propósitos de mudança de conduta. As lágrimas que lhe refrigeravam o coração também diluíam as construções mentais, resultado das frivolidades para a nova programação espiritual. Aí, em seguida tiveram outras comunicações e, ao final, a palavra esclarecedora do Dr. Bezerra conclamou todos a responsabilidade para com o patrimônio espiritual que Jesus nos entregou, a fim de conduzamos com elevação e sacrifício. E conduzamos esse patrimônio, né? Os espíritos atendidos foram removidos para as áreas específicas de nossa esfera e às 22 horas a reunião foi encerrada com a prece proferida pela nossa irmã Senira. Gente, essa referência aqui eu não vou falar agora, porque vamos ver se vocês comentam alguma coisa, porque faltam 25 para as 9. Então nós vamos ver o que pode ser falado aqui, que tem muita coisa aí, eu quero ver quem pode participar. Carla já pode falar? Oi, posso? Peraí só um minutinho. Então, que eu ia fazer um comentário, porque essa situação que você contou, né, que você reproduziu do livro, sobre as irmãs, é muito comum, né, acontecer. A irmã mais nova, equivocadamente, entendendo que algumas coisas deveriam ser feitas de outra forma, né, sem apreciar e atender a doutrina, né, espírita, né, a codificação. Então, a gente observa isso em várias instituições. Às vezes acontece desses equívocos, mas a gente também observa que, sendo bem orientadas, essas pessoas elas vão seguindo o que é melhor para casa e tal. Mas, assim, essa imaturidade que a gente observa, a gente também já, provavelmente, eu quando jovem, não participava, não participava de casa espírita, mas quem garante que eu não partiria para uma atitude assim, né? Achando que a gente está trazendo os jovens para a casa espírita, quando na realidade você está fazendo uma coisa completamente diferente, que não tem nada a ver com o espiritismo. Mas você pode fazer uma recreação, um local de recreação completamente diferente, mas dentro da casa espírita a gente tem que manter. Eu fico pensando aqui que eu acho que a doutrina espírita ela não está atraindo, não sei se não é a doutrina, vamos consertar. As casas espíritas não estão atraindo os jovens como deveriam atrair, né? Eu acho que valeria a pena observar as outras instituições religiosas para ver como as pessoas estão fazendo para trazer os jovens para suas instituições, porque
A gente não pode nem ser radical a ponto de fazer um discurso que vai contra, né, ao objetivo do espiritismo, como também não podemos simplesmente deixar para lá, né? Porque a gente precisa, o espiritismo carece dos jovens, né? Eu vejo que, assim, eu observo nas casas espíritas poucos jovens, pouco movimento, no sentido dos jovens participantes mesmo, né? Atuando, fazendo trabalhos, como já vi há um tempo atrás. Então, isso é uma boa reflexão, né? Miranda deixa uma boa reflexão aí, uma reflexão muito profunda sobre essa questão, né? Porque a gente está fazendo a nossa parte, está todo mundo ocupado, trabalhando, fazendo a nossa parte na casa espírita, mas cadê a molecada, né? Cadê? A gente está vendo lá que o pessoal está frequentando, mas eu vejo poucos jovens. Vocês Eu acho viram, que eu deixei para vários grupos aí, eu divulguei. Ontem teve uma live, botei 8 horas da noite, falava qual o futuro do movimento espírita, e algumas pessoas assistiram, eu assisti alguns pedaços, era justamente para falar isso, da participação dos jovens. Aí foram várias pessoas, tinham 6 pessoas aí conversando, uma era o Haroldo Dutra, outra era o Jaime, esqueci o outro também palestrante, e eles estão falando exatamente isso, mas eles comentam, por exemplo, para ser dirigente de um centro espírita. Dirigente de reunião já é difícil. Imagina para dirigir presidente de um centro. Se a gente vê os exemplos todos que eu tenho conhecimento, os que eu tenho conhecimento, são todos acima de 60. 60, 70 e 80, tá? Turma dessa idade. Então, eles falam, não estão preparando, nem as pessoas que não precisam ser tão jovens, vamos dizer, os de 50 anos, deve durar um pouquinho mais. Eles não estão preparando as pessoas, especialmente os jovens, para dirigirem essas casas. Então, alguém estava comentando, não sei, um deles, que ele já conhece 2 ou 3 casas que tiveram que parar de ser centro espírita, para virar só casa de estudo, porque não, que aí é mais fácil de lidar, porque não tem ninguém que pode dirigir, porque os dirigentes morreram, os que eram presidente, tudo, e ninguém está preparado para assumir aquele cargo, então fica aquele negocinho de. Não é porque é aquela história, né? Que aí vira o centro espírita sem espírito, aí fica mais o estudo, e às vezes alguma assistência. É interessante assistir, eu quero ver o resto, né, para ver o que eles falaram, mas eu só cheguei, eu estava vendo muito o final, depois assisti o começo, não assisti o meio. Eu cheguei no final, eles estavam falando que não é só na casa espírita, que eu também sei disso, que eu convivo com gente da religião católica, que eles estão sempre falando. Então, não tem mais nenhum dos jovens que quer ser padre. Quer saber? Padre, então, daqui a um tempo também vai ganhar padre. Daqui a uns 40 anos não vai ter padre mais nenhum. Porque a vida do padre é toda cheia de cortes, né? Então, a pessoa também, aí vai ser pouco padre, não é só médium, espírita. Então, o jovem, então, em relação ao jovem, né? O problema é você atrair ele para o quê? Para que ele saia dessa vibração que está sendo estimulada em grande parte pelos nossos irmãos que estão do outro lado. Porque nós todos temos isso em nós. Dentro do nosso espírito, a gente sem dúvida. Estamos atraindo. Ô, Sultane, você me lembrou uma coisa. Eu sigo lá no Instagram o Padre Patrick, não sei se vocês conhecem. E ele é jovem e é padre, é muito legal. E eu acho que... E tem muita coisa legal no Instagram, né, também de espiritismo, alguns jovens também que apresentam, porque eu acho que esse é o trabalho, né, de atrair a juventude. Eu estou falando como se eu fosse velha, mas não sou velha não, tá? Eu sou jovem. Só não sou tão jovem assim, tá? Mas a gente, né, todos nós aqui. Mas assim, por exemplo, tem uma menina, só que eu não lembro o nome dela, ela fala muito dos livros, os mais recentes, lançados, espíritas. Tem uma que faz muitas orações, que é muito bonitinho, muito legal. Tem o Tiago Brito, né, que também faz um trabalho atraindo a juventude, e isso tem que ser muito disseminado, porque, por exemplo, a gente Mas vai com para as cuidado, palestras... né? É justamente o que está acontecendo aqui, a disseminada. A Carolina estava atraindo o pessoal para o centro, mas aí já Não, mas naquele discurso, que aí começa aquele discurso não, mas fácil, né?
Vem, mas vem para cá. Alguém aqui já escutou? Quem eu estou falando para você são pessoas sérias que estão fazendo um trabalho muito legal, entendeu? Sim, porque, assim, o Sultânia, as palestras espíritas, elas também têm que ser, as palestras nos centros espíritas também têm que atrair. Não pode ser aquela coisa tão maçante, de você ficar só falando. Você tem que conversar com as pessoas, né? Falar a linguagem das pessoas, sem necessariamente fazer desviar a doutrina da conversa, né? Você pode colocar a doutrina no dia a dia, falar com as pessoas, ser bem-humorado. Essas coisas são muito importantes para atrair não só as pessoas mais jovens, mas o público em geral, né? Que as pessoas estão se afastando não é só da casa espírita, é das religiões em geral, né? Você está falando aí do católico, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Daqui a pouco não vai ter mais padre. Pastor tem mais. Por que pastor tem mais? O trabalho do Eles padre... podem casar. O padre não tem jeito. Né? Mas o padre, ele passa por uma gama de estudos enorme para poder ser padre. A formação dele é bem profunda. E isso também afasta, né? Eu não tenho vocação. Então, tenho vocação, mas eu não quero. É tipo um concurso público, um negócio meio puxado, né? Ser padre também. Então, eu acho que isso está afastando, realmente. São coisas que a gente precisa debater, né? E pensa, a gente precisa trazer as pessoas para as casas, né? Para as igrejas, para as casas religiosas. Assim, como você falou do pastor, os pastores... os dirigentes espíritas também podem casar. E, no entanto, não tem tantos jovens dirigentes espíritas, entendeu? Eu acho que aí está faltando mesmo, porque lá na igreja evangélica eles conseguem trazer muitos jovens para a obra, né? E é bem legal a forma como eles atraem, porque eles fazem isso que a gente está falando. Eles trazem os jovens com a linguagem do jovem. Porque se a gente ficar falando muito assim, difícil, muito sério, o que a gente vai conseguir, né? Você com os seus filhos, com as suas filhas, quando eram adolescentes, você falando sério, assim, toda formal, você atrairia a atenção delas? Eu acho difícil, né? Que você consiga. Então, a gente tem que falar a linguagem deles, né? Mas agora eu vou deixar os meus colegas falarem, que eu já dominei aí, monopolizei a conversa. Fala aí, Luciano. Da experiência da reunião mediúnica aí, você tem uma contribuição para dar? Sei que você está ouvindo. Boa noite. Boa noite a todos. Espero que as pessoas estejam me escutando aqui, que eu botei a câmera de volta. Tá ouvindo. Bom, eu vou sair um pouco dessa parte. A gente vai entrar um pouco na parte técnica. Eu trabalho na Câmara de Desobsessão. Vulgarmente, o nome é Câmara de Desobsessão, mas na Francisco de Paula se chama de Câmara de Apoio à Sessão Pública. Então, da minha experiência, eu sou médium psicofônico, incorporador, né? Eu comecei minha experiência no espiritualismo, eu era médium de Umbanda, né? Então, fiquei 20 anos numa Umbanda, incorporando os guias lá, e fui parar no espiritismo, em uma outra casa, antes de Francisco de Paula, onde eu conhecia a doutrina espírita. Minha mãe era espírita, meu pai espiritualista, né? Então, eu tive contato. A Sultane sabe, a Carla me conhece. Então, a gente tem que entender que a teoria e a prática, elas se juntam. Mas muita coisa na prática é diferente do livro. Vamos entender, por exemplo, teve uma experiência que a própria Sultane ela falou que seria legal no texto, que eu comentei que aconteceu comigo na sexta-feira passada, dentro de uma câmara de desobsessão, quando a gente recebe um irmão, a gente fala, o obsessor, isso, vamos entender que estados obsessivos é 1% dos casos. A maioria são irmãos sofredores, até aqueles mais revoltos, a gente pode entender, não é tão fácil assim. O obsessor, não é tão fácil também de você doutrinar um obsessor, ele também tem uma inteligência, né? E o irmão sofredor é muito mais fácil você, através da prece, como a Sultane colocou no texto maravilhosamente, mas também eu não posso, na verdade, falar essas experiências da Câmara, tá? Mas eu vou furar um pouco para vocês entenderem, tá? Eu recebi um irmão, porque
a câmara de apoio, muitos das pessoas que estão lá na parte ali para assistir a palestra, eles trazem, né, uma gama de irmãos com eles, e sofredores, e a nossa sessão ela é fechada, ela não é pública. A câmara de desobsessão, para vocês entenderem, ela é fechada. Não tem participação de outros, é só os médios. Eu recebi um irmão que ele já estava na casa, bem revolto, eu mesmo como médio fiquei com medo dele. E ele falava que ele se alimentava das paixões dos próprios médios também. Então, para você ver que não é só aquele paciente que está indo lá, o próprio médium seria no cuidado, da própria vigilância mental dele, das vaidades dele. Esse espírito também se alimenta, porque nós médios, entre aspas, assim, temos que dar um exemplo, porque é muito fácil você ser médium dentro de uma casa espírita, correto? Fora dela, que é a verdadeira aprovação, com a família, com aquele irmão chato, sabe? Então, muitas vezes perde a linha. Eu também sou ser humano. Não tem santo nesse mundo. Somos seres humanos em progresso e vamos entender que estão em nossas falhas. Entendeu? A própria Joana de Antes fala das nossas paixões. E dentro disso, como está nessa história, a casa espírita ali, como nós também somos atendidos, eu voltando a esse irmão que eu recebi, ele era revolto. Eu sentia, porque assim, o médium incorporador psicofônico, a gente sente os miasmas temporários daquele espírito. Existe o controle, como a Sultânia falou, porque assim, o que vai acontecer naquela sessão não existe o controle, existe sim a mediunidade que eu vou controlá-la. Quando eu chego, ele já entra numa interligação com o médium disposto e ali ele vai dar a mensagem. Muitas vezes eu mesmo, Luciano, conversava com ele, tinha um diálogo antes. E ele, muitas vezes, sabiamente, ele me falava, é muito fácil, ele, inclusive, falou, as pessoas terem uma palestra, aquela boca muito doce, né? Palavras adocicadas com uma língua igual uma serpente. Então, o fator moral, eu conversei até com a Sultane, eu conversei com ela que existem 3 fatores: moralidade, amoralidade e imoralidade. Moral, vocês sabem que é. Imoral também. A moralidade, que é pouco falada, é o que mais acontece hoje em dia. O que significa isso? Eu vou a um lugar, mas espero algo em troca. Eu vou te ajudar. E aí, o que você me dá em troca? Então, a gente, como espírita, tem que entender que fazer o bem, sem olhar a quem, é o que você está ganhando. Então, é bem complicado. Eu só vou discordar uma coisa da Carla, que ela falou sobre os jovens. Existem umas coisas chamadas comerges. Eu namorei uma menina muitos anos atrás, que ela era espírita desde criança. O pai dela, inclusive, foi dirigente de uma grande casa espírita em Niterói. O movimento em Niterói é muito grande. E existe, sim, um movimento jovem em Niterói muito forte. Até hoje eu sei que são as comerges. Lógico que algumas casas, falham na comunicação de atrair esses jovens. Porque a gente vai entender o seguinte: o jovem é uma fase que eu também já fui jovem, estou chegando aos meus 50 anos. Então, a gente, numa fase de construção, nós temos a faculdade, nós temos as nossas saídas. Então, o mundo, você acaba sendo muito iludibriado, porque é uma fase que a gente passa. A gente não pode forçar aquele irmão, você tem que ser espírita. Não, você tem que ser o que você quiser. Meus pais nunca me forçaram a ter a religião. Eu entrei na Umbanda porque eu falo que a minha mediunidade me pegou, na pancada. Eu não tive escolha. E ali eu sozinho fui construindo a minha história até chegar ao espiritismo. É o livre-arbítrio que a gente tem do conhecimento. Como o texto é muito claro, os médios, eles em união, tem que ter essa harmonia. Até dentro de uma mesa mediúnica, se existe uma desarmonia, você acaba abrindo brecha para que haja um desequilíbrio. Lógico, isso é sanado. Vamos entender que você, mesmo sendo médio espírita, você não é bloqueado. Mesmo numa casa espírita, você pode pecar dentro do seu comportamento moral. Muitas vezes a gente acha que o que seria o comportamento moral? Uma grande coisa? Não, eu falo pequenas coisas. Pequenos problemas, eles acabam se tornando maiores que os problemas maiores. O que eu quero dizer isso? Às vezes, quando eu conversei isso com a Sultane, chega uma pessoa na recepção da casa. Eu vou dar um exemplo. Casa espírita é um mecanismo. É igual um motor de um carro. Se uma peça quebra, ele não funciona. Então não adianta você só ser aquele médium. Porque a casa espírita ela é feita de quê? Da pessoa que trabalha na recepção, que é importantíssima. Às vezes aquelas que estão na recepção nem são médiuns. São irmãos que estão ajudando.
É um acolhimento muito grande que eles fazem, até aturar, às vezes, gente biruta que chega lá afoita. Os irmãos também que trabalham na cantina, os irmãos que trabalham numa secretaria. Eu já presenciei médios, e eu sou vidente, eu sou melhor, você é melhor em nada. Você tem uma vidência, mas essa vidência também pode ser bloqueada. A mediunidade é dada, mas também ela pode ser bloqueada. Então, toda casa espírita é importante. Ivone, eu adoro Ivone, eu estudei os livros dela todos. Ivone, uma vez chegou uma pessoa, a casa espírita, Ivone era meio grossinha, a pessoa falou, não, quero ser, tu quero participar. A Ivone olhou para uma vassoura e deu para ser mal. Começa a varrer na casa. Ah, não. Ué, você não quer fazer caridade? Começa por baixo. Todo mundo quer começar por cima. Não dá para chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Por mais que você tenha várias faculdades mediúnicas, o próprio Chico também foi vetado de algumas, porque ele trabalhava com a psicografia e os livros. Para que você tenha excelência no trabalho, se foque, estude e entenda a sua mediunidade. Por mais que você tenha um leque, eu vejo, mas acaba você pecando em alguma coisa. Para que você tenha uma excelência no trabalho espírita, além da moralidade, estudo. E outra coisa, você pode conhecer todo o Pentateuco. Eu já conheci irmãos que conheciam o Pentateuco inteiro, mas não tinham um comportamento moral. Então, você ser espírita, eu sempre falo que eu, Luciano, eu conheci irmãos que falavam assim, eu vou para o nosso lar. Batia no peito. Eu falei, eu no nosso lar não, irmão, vou ficar do lado de fora, catando as plantinhas que fica naquele portão, né? E recebendo a galera, porque eu falava que a lama estava na minha testa, agora vai para o pescoço. Então, eu sempre falo, eu sempre fui o pior de vocês. Então, o estudo ele vem para clarificar, elucidar. Não somos santos, mas aprendemos a cada dia, como esse estúdio, que eu sempre brinco com a Sultana, eu falo que era uma grande palestrante. Ela fala, eu não sou palestrante. Eu falo, você é palestrante, sim. Como a Carla é uma grande palestrante também. Eu falava isso no primeiro período. Estudante. Ela fala isso até hoje comigo. Como a Carla, eu trabalho dentro da casa espírita, eu trabalho com o caboclo, seu sete flash. Ele muda, lógico, a roupagem dele. Ele tem uma brincadeira, ele chama a Sultane de pirilampo, porque ela fala muito rápido, ela fala, parece um pirilampo. E ele me mostra, assim, na Sultane, uma humildade muito grande. Não é porque eu estou aqui. Ela sabe ser médium, ela sabe ser aquela pessoa que é atendente, ela mesmo vê as dificuldades da arrogância do ser humano. Não pensem vocês que dentro de uma casa espírita vocês vão encontrar muita arrogância. E esse desequilíbrio que nós temos, que esse próprio texto serve para qualquer casa espírita, é um fato que a doutrina é importante. Eu falo que todo médium sem doutrina ele parece um barquinho solto no mar, assim, sem direção. Então, o direcionamento da doutrina espírita, como os livros do Chico, nós temos que ter cuidado, não misturar a parte política com a espiritualidade. Sempre sermos assim, o equilíbrio. E o texto ele é muito correto. Quando o irmão revolto chega, normalmente a gente tem uma reação um pouco, não, vamos entender que, será que quando a gente vai se desencarnar, será que você também não vai ser um irmão desse? Porque quando você desencarna, André Luiz falava, voltamos com os mesmos pensamentos, com as mesmas vontades. Então você volta para o outro lado, sendo o Luciano, a Bianca, a Carla, a Alice, quem for. E às vezes a gente tem uma reação, como eu já tive, aquele irmão está sendo revolto, e a primeira reação de você é não ter aquele amor àquele irmão. Mas será que você não vai voltar? A gente não sabe como é que funciona o outro lado. Porque fala o texto, exatamente isso que você está falando, falou no texto aqui, tem que ter esse carinho com todos os irmãos. Então ele falou, presta atenção, que às vezes ele vai chegar revoltado, e aí você olha, já chegou... não tem aquela amorosidade pelo irmão. Nós, como os espíritas, não devemos, que pelo menos na teoria, e eu passo para a prática, não julgar aquele irmão ou qualquer pessoa. A gente não vai concordar, lógico. Você não pode concordar com alguns caminhos e escolhas. Mas quem somos nós para querer impor a nossa verdade? Eu acho que se existe um livre-arbítrio e essa pessoa, o que a gente faz é o seguinte, eu te dou a ajuda, eu te dou as ferramentas, mas você sozinho vai ter que conduzir. É como uma carroça, né? Então, eu posso te dar todas as ferramentas, mas eu não posso caminhar por você. Eu não posso andar. Eu falo que tem uma frase seguinte,
Eu e a Sultânia, a Carla, passamos 5 anos estudando, na verdade. Pegamos uma pandemia no meio do estudo, lembra? Que a gente tinha aula online e pegamos um quarto período que era uma finalização, um supetão. E foi uma turma especial porque várias pessoas que se formaram com a gente são médios maravilhosos hoje em dia. E eu falo para vocês, imagina que se toda caminhada vai ter pedra, buraco. Eu vou usar isso como uma forma alegórica, tá? Se todo cachorro que latir para você, você tacar uma pedra, você nunca chega no final da sua caminhada. Então, até dentro do espiritismo, quanto mais você se aprofunda, mais obstáculos vão aparecer na sua vida. Eu falo, por exemplo, eu conversei com a Sultane, que toda vez que eu vou para a sessão lá de desobsessão, eu pareço um boneco de aço. Eu ando mais lento, parece que eu levo mais tempo para chegar à casa espírita, como se eles não quisessem que eu fizesse o trabalho. Só que a nossa perseverança, nosso amor, porque uma coisa, Jesus hoje em dia está sendo pouco falado, Divaldo também fala isso. Vamos entender que Jesus, nosso governador planetário, que é o nosso exemplo, eu falo que ele é o médium primordial. Lembre-se que Jesus é o nosso governador. E outra coisa, quando a gente realiza os trabalhos, quem cura é Jesus. Não sou eu, nem isso. Quem cura é o Jesus. Então, meus amigos, boa noite. Eu já falei pra caramba. Tenha uma ótima noite para vocês. Agradeço a Sultânia, a Carla. Super importante seu depoimento para mim. Falei, vai lá que eu preciso do seu depoimento. Fiquem Deus todos aí. Adoramos. Muito obrigado, Sultânia. Boa noite a todos vocês. Um grande beijo. Nós que agradecemos. Então, gente, é isso aí tudo. Tem mais um textinho aqui no final, vocês depois eu vou mandar para vocês olharem as referências. Vai falar a Ivone falando que, como é médium, para ela o mais dolorido foi perdoar. Tem um pedacinho, tudo um pedacinho de cada livro, né? Que vocês sabem. E ela fala que a coisa mais difícil para o médium perdoar ofensas graves, como manda o ensinamento do Senhor. Ela bota como é difícil, uma coisa muito difícil para ela. Falamos aqui também nesses textos aqui, vai estar o texto do livro Desobsessão, vai mostrar que a reunião ela é feita é um ser coletivo, essa reunião mediúnica, ela tem como se fosse um feixe, todos os membros têm que estar na mesma vibração, para você tem que ter o mesmo pensamento junto, na hora da reunião. Então, isso vai aumentar a concentração. Se algum do membro ali do grupo começa a sair, ficar pensando em outra coisa, aí esse feixe perde muitas qualidades, propriedades. E tem um trechinho do livro do Diálogo com as Sombras também, que mostrando que se um membro desafina dessa atmosfera de harmonia, ele abre uma brecha onde esses espíritos desajustados vai ser introduzido causando fatores de perturbação e eventual desintegração do grupo, que é o que estava acontecendo aqui. Isso também está falando lá no livro de Diálogos do Remígio Miranda, que é um livro maravilhoso, Diálogo com as Sombras. Então, isso tudo que está indo aí para vocês, que vai aqui no arquivo, né, que eu vou botar, em anexo, é bom para a gente pensar, refletir, aprendendo bastante, e vamos continuar, vigiando nossos pensamentos e fazendo o que a gente pode fazer, sem fazer o bem, sem esperar, sem olhar para quem, sem esperar gratidão. É isso que a gente precisa. Carlinha, já passaram 2 minutos, faz um agradecimento rápido. Acho que agradecendo muito a todo o nosso dia, da nossa noite de hoje. Vamos lá, gente. Senhor Jesus, agradecemos por esses momentos tão importantes em nossas vidas, esses momentos de estudo, de reflexão, que possamos levar para a nossa vida prática, nosso dia a dia, todos esses ensinamentos trazidos pelo nosso querido Manuel Filomeno de Miranda. Obrigada, Jesus amado, por essa doutrina de amor que o Senhor nos trouxe. Graças a Deus, muito obrigada. Até a próxima, gente. Graças a Deus, até semana que vem. Um beijo bem grande. Boa noite para vocês todos. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Tchau. Boa noite. Boa noite.